Glória a Deus. Obrigado por nos levar até o pé da cruz. E tempos valiosos de louvor ao nosso Senhor, gente. Uma das manhãs, dia das crianças, tenho entendido que a situação delas já está resolvida. A Bíblia fala que o reino dos céus já pertence às crianças. O problema é quem fica adulto. Quem se torna adolescente, jovem, adulto e deixa de ser criança. Esses estão com problemas. Porque todos têm que voltar a ser criança, porque senão não herda o reino dos céus. Na verdade, a oração pelas crianças não é nem tão necessário assim, porque a situação delas já estão resolvidas. A questão é a oração. Se tem alguém precisando muito de oração, são adultos para ter que se tornar criança. Eu não estou dizendo para não orar por criança, entendeu? Né? Então, mas uma das coisas que faz com que amanhã, o dia das crianças, ela seja, e todos os dias, que tenha muito significado, que elas recebam o melhor de todos os presentes, é que esse Deus que nós acabamos de cantar, Ele é uma verdade nas nossas vidas, e não uma força que a gente invoca. O maior presente que a gente pode deixar para os nossos filhos é que esta palavra, ela é verdade. Esse é o melhor presente que a gente deixa para elas. Porque o dia que essa palavra deixar de ser inspirada por Deus, quando ela se tornar apenas uma Bíblia e não revelação da verdade, todos nós morreremos. Quer gostemos ou não, e mesmo inundados com tanta coisa que a gente conquistou e usufruiu. Mas tudo é morte, se essa palavra não for repassada através das nossas vidas, que ela é de fato a palavra de Deus. Essa é a maior herança que a gente deixa para os nossos filhos. Essa é a maior riqueza que a gente deixa. Esse é o mais belo e o mais valioso dos presentes que a gente deixa para os nossos filhos. E é sobre essa palavra que eu queria conversar com vocês e refletir nesta noite na mensagem. E o texto está em Salmo, capítulo 19. E esse texto, ele tem sido muito relevante na vida de muitas pessoas, inspirado muitas mensagens. E Davi, nesse salmo, ele exalta o que é a palavra de Deus, dando características dessa palavra e ao mesmo tempo os efeitos que essa palavra causa. Nós poderíamos ler o Salmo 119, mas a gente melhor ficar o 19 por causa do tempo. Mas é a mesma coisa do 119. O 119 é uma ampliação. É como se fosse uma inundação de um coração, e ele vai expondo o que é a Bíblia, 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 o que a Bíblia faz, o que a Bíblia gera, o que a Bíblia opera e como é que ela opera. E aí escreveu o Salmo 119. É o maior capítulo de toda a Bíblia, porque fala exatamente sobre a Bíblia. Aqui no Salmo 19, Davi ele é sintético, mas absolutamente abrangente. Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra, vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, e ela restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria às pessoas mais simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração mais entristecido que possa existir. O mandamento do Senhor é puro e dissipa todas as trevas dos olhos, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos, igualmente, eles são justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso,
por eles, se admoesta o teu servo. É a Bíblia que me corrige, é a Bíblia que me orienta, é a Bíblia que me nivela, é a Bíblia que admoesta o teu servo. Em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então eu serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Aleluia. Eu penso que as enfermidades da alma, as angústias do viver, as batalhas que a gente trava dentro de nós, uma das grandes razões é o não entender que a Bíblia ela é suficiente. Hoje nós temos, como lemos no início aqui do culto, Salmo 138, que o Senhor magnificou a sua palavra. Essa é a principal tragédia da igreja moderna, eu acho. E quando eu falo igreja, somos todos nós. Eu acho que o crente moderno, ele é acometido pela principal tragédia de colocar a Bíblia abaixo do que ele sente e das suas experiências. A Bíblia não alcança mais o que eu sinto. A Bíblia não dialoga com a minha dor. A Bíblia ela não tem o que me responder nos meus problemas que eu estou vivendo. A Bíblia ela não é suficiente. Então eu estou olhando para a Bíblia, mas sabe aquela sensação de que eu preciso de mais? Aí eu preciso de algum movimento, eu preciso de algum impacto, eu preciso de uma experiência, eu preciso de um outro recurso, eu preciso de uma outra força. É como se a Bíblia não fosse suficiente. E o pior, a maioria de nós acreditamos nisso. A maioria dos cristãos modernos acreditam piamente, por mais que não tenham coragem de dizer, que a Bíblia não é suficiente. Ela não responde, ela não dialoga, ela é muito difícil, ela é complexa, ela não dá para entender. Eu leio e não entendo nada. Na verdade, pudesse vir uma fonte ao meu encontro do que eu estou sentindo, da minha angústia que eu estou vivendo, que tivesse uma linguagem mais fácil, uma comunicação mais humana e alcançasse um coração de fato que está sangrando, eu agradeceria. Porque a Bíblia mesmo, ela não tem conexão com o que eu sinto. Pois é por isso que muitos de nós estamos mortos. Porque não há vida além da palavra do Senhor. Do verso 1 até o verso 5, verso 1 até o verso 6, melhor, Davi, ele aponta para a criação. Do verso 1 ao 6 é a criação. A lua, sol, eles vão trocando o bastão um para o outro, e assim o ciclo do dia, 24 horas, vão rodando, e a criação vai anunciando e proclamando o poder de Deus, a grandeza de Deus, e eles proclamam a glória do Senhor. Sem nenhuma voz, sem nenhuma mensagem, sem nenhuma fala, mas todos entendem, através da criação, que o Senhor é Deus. Romanos capítulo 1, versículo 20, Romanos 1, 20, o apóstolo Paulo entende que isso é tão sério, essa manifestação do poder de Deus na sua criação, que quando um homem que não conhece a palavra e vê somente a criação, ele é indesculpável, só pelo que o Senhor já mostrou através dos seus feitos criadores. Eu vejo o sol, eu vejo a lua, toda a criação me torna uma pessoa indesculpável por não adorar a Deus. Paulo tem essa visão muito clara, Romanos 1, 20. Então ninguém vai ser inocentado, porque nunca frequentou uma igreja, porque nunca ninguém orou por ele, ou nunca ninguém o evangelizou. Só pela criação já torna o homem indesculpável. Incrível, né? Mas agora, sobre o que eu falei no início, de dialogar comigo, e de me revelar quem Deus é, e de saber o que Ele quer de mim, e eu saber quem Ele é, só a Escritura. Agora é só a palavra. O poder dele está manifestado na criação. Quem Ele é, só na sua palavra. Então nós podemos ser adoradores da criação, ou adoradores de um Criador, mas nunca conhecê-lo. E como nós estamos aqui, não pelos feitos criados, mas para conhecermos cada vez mais quem Deus é, esta palavra, ela está magnificada acima de todos. E aqui Davi, no Salmo 19, diz, por que Deus a magnificou acima de tudo? Como nós vemos no Salmo 138.
Então Davi vem trazendo aqui são 6 indicações. Davi ele apresenta 6 declarações, 6 afirmações sobre a palavra e ao mesmo tempo 6 efeitos. São 6 afirmações e 6 efeitos. A Bíblia é, por isso, e nós veremos aqui no final da mensagem se ela corresponde ou não a tudo que nós podemos sentir no curso da vida. Se ela vai nos atender, se ela vai nos assistir, se ela vai corresponder, se ela não vai curar, se ela não vai resolver a todas as nossas angústias. Veremos se a Bíblia é ou não é quem ela diz que é. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, em primeiro lugar, ela é perfeita. Ela é perfeita. Por mais que Davi use a expressão lei, a lei do Senhor é perfeita, mas a expressão lei significa aquilo que o Senhor organizou a vida de todos. A lei é aquilo que o Senhor não abre mão do que é verdade. A lei é o que o Senhor determinou para que o homem assim vivesse. É o jeito correto de ser gente. A lei de Deus. E isso aqui é perfeito. Não há necessidade de complemento, não há falta, ele não precisa de apoio, ele não precisa de ajuda. Essa lei, ela é perfeita. E se nós submetermos a esta lei, e se esta lei começar a regular as nossas vidas, ela vai restaurar a alma. Restauração de alma, ela não tem outro ambiente que não seja nessa palavra. E às vezes, falar isso para alguns crentes, a gente consegue perceber olhares céticos. Não aqui, ou não só aqui. Mas quando a gente diz assim, a lei do Senhor é perfeita, gente, e ela restaura a alma, muitos olhares de cristãos são assim, que coisa sem sentido. Que coisa mais distante da minha vida. A alma está estraçalhada, e esta palavra nunca restaurou a minha alma. Ela me dá momentos que eu gosto de prazeres, mas nunca restaurou de uma vez por todas. Então deixa eu te falar assim rapidão. Primeiro, ela é lei para você? Ela é lei. Ela é absolutamente uma palavra de autoridade. E outra, você e eu, nós estamos submissos para que ela venha a restaurar o eu interior. Porque alma, na palavra, ela tem várias aplicações, mas a maioria delas significa nós, de fato, quem somos. Não o corpo, não a estética, não a beleza, não a nossa preocupação estética, não com as medidas, não com a barriga, mas quem de fato somos. O mundo nos obriga e nos exige e até nos desdenha por causa de uma estética. E muitos de nós estamos tristes, oprimidos, não adequados mais para viver por causa de uma estética. Isso a Bíblia nunca chamaria de alma. Porque alma é quem de fato nós somos. Por isso que Jesus, ele fala lá em Mateus, dizendo, olha, não tenha medo daqueles que podem pegar o seu corpo e matar. Vocês deveriam ter medo daquele que, além de matar o corpo, pode pegar a alma e lançar no inferno. Porque isso aí é de fato quem você é. Porque quando nós estamos resolvidos quem nós somos, não é este corpo que diz quem eu sou, é internamente. Então, muitos de nós estamos querendo mudanças estéticas e não éticas. Nós queremos comportamentos corretos e não naturezas transformadas. A lei restaura a alma. E ela é perfeita. Nós temos essa certeza, gente, que a gente é a pessoa que a palavra gerou. São as pessoas que essa palavra formou, e a palavra chama isso aqui de povo. Vocês são o meu povo. E foram gerados por uma voz, por uma palavra. Essa verdade, Paulo chama de poder. E o Evangelho é o poder de Deus que salva o homem.
E eu sempre acho que salvar o homem é muito mais do que levar para o céu. Eu acho que salvar o homem é trazer ele para a vida. Eu vos tenho vida abundante para dar para você. Então não é necessariamente levar você para o céu. É para fazer com que você até que enfim viva. E vive em abundância. Agora a questão de submeter, porque nós queremos uma força. Nós queremos uma força que haja em nós. E aqui na Cristã Evangélica Nova Vida, nós temos uma compreensão, e chegamos a uma compreensão, que não haverá em nós uma força enquanto nós somos passivos. Então a gente recebe uma oração de poder e nos transformou. Nós acreditamos absolutamente que ou eu me submeto a esta lei, ou eu nunca serei transformado. Aqui nós estamos entendendo que o Senhor nos chama não para pedirmos perdão, mas para nos arrependermos. Porque muitas pessoas que pedem perdão a vida toda nunca vai se arrepender. E a mensagem não é peçam perdão ao papai, é arrependam-se, raça de víboras, porque o Redentor está vindo. Então não é peça perdão, é arrependa-se. Porque pedir perdão pode ser movido por um remorso, mas eu nunca serei transformado, porque eu não quero transformação. Eu estou me lixando para esse evangelho. Eu queria que resolvesse a minha parada. E quando o Senhor não resolve as minhas questões, eu não quero mais esse Deus. Isso aqui é recorrente a gente repetir isso. Por isso que não restaura a alma. Porque Deus, Ele não é aquele que age quando a gente grita. Ele é aquele que age quando a gente morre. Não sou mais eu que quero viver. Eu não quero mais incorrer na pior de todas as transgressões. Qual é a pior de todas as transgressões? Não, verso 13. O versículo 13 já diz para a gente qual é a pior de todas as transgressões. Existe um pecado assim que é o pior de todos? Bom, aqui no versículo 13 aponta para isso. A soberba. Livra a gente da soberba, Senhor, porque aí eu vou estar irrepreensível, eu vou ficar livre da grande transgressão. Então a grande transgressão não foi o adultério, a grande transgressão não foi o estupro, a grande transgressão não foi o roubo, a grande transgressão não foi o pecado absurdo, a grande transgressão é a gente se achar maior do que essa palavra aqui. A grande transgressão é colocar essa palavra embaixo da gente e começar a usá-la a nosso bem, ao nosso bel prazer e como a gente melhor prefere. Então não é lei, é regra. E a Bíblia não é regra, a Bíblia é lei. E é lei porque não tem exceção. Regra tem, lei não. Se nós infringirmos leis humanas, nós pagaremos o preço por isso. E não há nenhuma lei que funcione para você que não funcione para mim. Aí não seria justo. É como a lei da gravidade, se pular cai. Então Deus não vai abrir mão das suas leis. Então a gente acredita na lei da gravidade, mas não acredita que a lei do Senhor, ela é para mim e a ela eu tenho que me submeter. Porque senão, e é por isso que eu estou querendo recursos de fora para restaurar uma alma que nunca será, porque eu nunca considero essa palavra como ela deve ser. Ela é perfeita, ela restaura a alma. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Segundo, o testemunho do Senhor é fiel. O testemunho é fiel e o resultado dá sabedoria a qualquer simples. Eu não preciso ter curso teológico. Eu só preciso crer e mergulhar nessa palavra que ela vai falar comigo. O testemunho é diferente da lei. A lei, o Senhor disse como nós deveríamos viver. O testemunho é dizendo quem Ele é. O testemunho do Senhor, a lei é do Senhor, os preceitos do Senhor, tudo é do Senhor, o mandamento é do Senhor, o juízo é do Senhor. É o Senhor falando conosco que se for do jeito dele, as nossas vidas se resolvem. A sensação que eu tenho hoje à noite, compartilhando essa palavra com vocês, é que domingo a gente tinha que fechar essa igreja. Porque a gente não precisava ouvir mais nada. A sensação que eu tenho com essa mensagem do Salmo 19 é que essa igreja não precisava mais abrir as portas. Porque a gente já ouviu tudo que tinha para ouvir. A sensação é que hoje à noite nós estamos correndo um grande risco
de que esta palavra ela tem que ser decisiva para mim, para você e para todos aqueles que estão assistindo. Porque hoje eu tenho que tomar uma decisão em relação a essa palavra. Então talvez tenha sido uma bênção você vir para cá, ou talvez tenha sido um grande problema que você se meteu agora. Porque agora a gente vai ter que dar uma resposta para essa palavra aqui. O Senhor está dizendo quem Ele é. E o que Ele está dizendo é fiel. Não duvide de quem eu sou. Não ponha o meu caráter à prova. E quando eu disse, como nós cantamos aqui, que eu estaria com você até o final da sua vida, eu nunca vou soltar a sua mão. Nunca. Porque quem disse foi eu. E vai dar tudo errado para você. Mas quem disse que ia dar certo? Quem foi que te prometeu que ia dar certo? Deve ter sido o capeta, porque não foi eu. Quer ver um testemunho que é fiel? Neste mundo passareis por aflições. Por que a gente não pega essa promessa como bênção? A promessa é boa, gente. Nesse mundo passareis por... Aleluia! Essa aí eu quero. Por que a gente não toma posse? É porque a palavra está abaixo de nós. E a gente se acha na autoridade de dizer qual testemunho é fiel e qual é brincadeira. O meu testemunho é fiel. E se você ouvisse, você deixaria de ser um menino e se tornaria um sábio. Você sairia do jardim de infância, de querendo ter experiência, querendo ter foguinho, e passaria agora a ser sábio. Eu acho essa questão de... É muito curioso quando a gente vê essas confusões na cabeça de algumas pessoas. Deixa eu passar para vocês aqui o que a gente tem compartilhado. A gente está orando aqui para Deus baixar? A gente está cantando aqui para Deus baixar? Deus vai baixar aqui nesse lugar e vai resolver, vamos curar, Ele vai tratar. A gente está pedindo para que Deus baixe? Se a gente bater um tambor direito aqui, Deus vai baixar nesse lugar? E por que às vezes a gente fica dizendo que Deus está baixando naquela igreja? E por que quando a gente diz Deus baixa às 4 da tarde na oração da irmã fulana? Rapaz, onde é que Deus baixa mesmo é ali, 6 horas, num domingo. Ali Ele baixa. E por que a gente fala isso? Por causa da infância. Porque a gente não ora para Deus baixar. Nós somos um povo que entra na presença dEle. Qualquer dúvida, leia o Salmo 100. O Salmo 100 diz: entre pelas portas com ações de graças. Estejam diante dEle. Estejam diante dEle. Então a religião torna um simples um escravo. O Evangelho torna um simples um sábio. Sabe o que é simples? É quem deixa a porta aberta. Essa é a palavra no hebraico. A palavra no original, simples, é quem deixa a porta aberta. Ou seja, muito vulnerável. Qualquer um entra. Qualquer um chuta a porta e entra. Qualquer pessoa tem acesso. Qualquer palavrinha tem acesso. Qualquer mensagenzinha já fica questionando se o que eu estou falando aqui é verdade ou se é o outro que está falando. Simples demais, é infantil demais. Precisa de um adulto com ele para dizer: não, isso aqui não é verdade, não, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira. Então precisa de um adulto dizendo o que é a palavra de Deus, o que é na palavra de Deus. Mas a gente está exigindo demais, a pessoa só tem 20 anos de crente. E ainda precisa de um adulto para dizer o que é revelação, o que não é revelação, o que pode, o que não pode, porque até hoje não sabe. Gente, nós estamos com uma geração doente, infantil, mas a causa é a soberba. Só essa. Eu fico olhando assim, Deus revelando quem Ele é, e nós, nas nossas orações, na nossa vida mesmo, a gente questionando se é verdade ou não é verdade. Fico olhando como pode ser um relacionamento que Deus está falando alguma coisa para nós,
e a gente olha para Ele, nos olhos dele, e diz: eu não confio. E a gente faz isso com as nossas atitudes. A gente faz isso com as nossas faltas de sono. A gente faz isso com as nossas preocupações que tomam conta da nossa alma. Mas quem disse para você que resolveria seria eu. A gente intercepta a ação de Deus. A gente atrapalha a agir de Deus. A gente entende que Deus é muito lerdo. A gente é que é ágil. Porque se existe um Deus que não age, é o nosso. Se a gente fosse Deus assim por 2 dias. Rapaz, se a gente é Deus assim por 2 dias, a gente resolvia muita coisa. É porque esse Deus aí que a gente arrumou, eita, é cantar demais para Ele fazer o que a gente quer. Ou algumas pessoas não pensam assim. Então eu não quero saber o que Ele tem para dizer dele. Eu quero dizer para Ele o que é que eu quero dele. Isso é simples. E jamais será uma pessoa sábia. Terceiro, preceitos do Senhor são retos. E esses preceitos do Senhor é a forma de doutrina, é o ensino, é o que a gente tenta fazer aqui, é passar as verdades de forma pedagógica, é passar as verdades de forma didática, é dizer para nós aquilo que a gente tem que aprender. A gente nunca deixa de estudar na vida. Vida cristã também a gente nunca deveria parar de estudar. Os preceitos do Senhor são retos. Não, Ele não aponta para o que é reto. Ele é o reto, ou seja, tudo que não tiver de acordo com essa palavra está errado. Não importa quem diga, se foi meu avô, minha avó, meu tio, meu irmão, não importa, a palavra que é reta. E tudo que não coincidir com isso aqui é torto. E não é assim, não importa se foi pastor que falou, se foi bispo que falou, apóstolo que falou, nem que seja um anjo que venha do céu me dizer alguma coisa. Se for um evangelho diferente do nosso, amaldiçoe-o. E quem disse foi Paulo aos Gálatas. Porque o evangelho é o que é reto. Não o que eu sinto, não as minhas experiências que eu tive, não o que eu percebi, não a minha dor, não a minha angústia. Não é isso que é reto, não é isso que diz que é verdade, mas é esta verdade. E depressivos, tristes, crônicos, apertem o cinto. Esses preceitos alegram o coração. Arrancam do coração todas as tristezas. Assim como restaura a alma, assim como dá sabedoria, ela traz alegria ao coração. Primeira de João 1:4, João diz assim: essas coisas eu vos escrevi para que a vossa alegria seja completa. Quando Jesus está falando aos seus discípulos, diz: a minha paz vos dou, eu não vos dou como o mundo dá. É o que nós tanto precisamos. Mas se tem uma coisa que Jesus falou para os seus discípulos, é que o vosso gozo será completo. São muitas coisas que são incompatíveis, o que sentimos com o Evangelho. Muitas coisas são incompatíveis. As nossas preocupações e ansiedades com aquele que disse o que disse. E o que nós temos que concordar é que seja o homem mentiroso e verdadeiro seja o Senhor. Então, eu que estou errado. É o meu sentimento que está errado e não o Senhor. Sou eu que estou desorganizado dentro de mim, não Ele. E eu preciso me submeter totalmente a Ele. Porque o que Ele falou é verdade. E vai alegrar o meu coração. Nós temos uma onda aí, né? Assim, nessa pandemia tem se falado de ondas. Estão vindo mais ondas. E especialistas estão falando que uma onda enorme que está vindo aí nessa pandemia são pessoas doentes emocionalmente. Nas suas crises, nas suas inseguranças, nas suas faltas de esperança, nas suas ansiedades, nas suas fobias. Os especialistas dizem que está vindo uma onda aí de gente doente emocionalmente. Espero que essas pessoas se encontrem conosco. E eu espero que essas pessoas sejam encontradas por nós. Porque nós temos uma palavra que alegra o coração, e que restaura a alma, e que organiza as coisas dentro delas.
se essa onda vier, precisa de uma igreja muito saudável para encontrá-la. Amém, irmãos? A gente não é pego por essa ondinha, não. Nós somos a resposta para a onda. Então a gente não vai começar a nos proteger porque essa onda está vindo e começar a orar. Bom, na verdade a gente já deveria ter a resposta. Nós já deveríamos ser crentes maduros o suficiente para saber lidar com ondas contrárias e ter a resposta para cada uma delas. A palavra vai ficando cada vez mais completa na visão de Davi. Essa ideia de alegrar o coração e esta palavra reta, compartilhei um testemunho que vi num livro, um autor, eu gosto muito dele, que se chama John MacArthur Jr. Ele é americano, ele é um homem muito claro naquilo que ele escreve, naquilo que ele prega. E o seu livro, Nossa Suficiência em Cristo, eu ganhei quando era jovem. Esse livro pautou muito, regulou muito a minha caminhada cristã. E o John MacArthur Jr., ele é muito reto, é sim ou não. E eu gostei desse cara, não sei porquê, mas é preto ou branco e acabou. E uma das palavras que ele escreve, no Salmo 19, é incrível, a exposição que ele faz do Salmo 19, e eu tive o privilégio de ler esse livro, olhar um pouco esse livro para compartilhar com vocês aqui. Mas tem um testemunho de um amigo dele, que ele tinha 2 filhas, e chamou um casal de amigos, e esteve com ele 2 filhos desta família amiga, para passar o final de semana. Então era ele e a esposa, 4 filhos. As suas 2 filhas e esses outros 2 jovens. E esse pastor, ele passou um sinal vermelho, perdeu lá, desatento, passou por um sinal vermelho, e um caminhão em alta velocidade pegou o carro. E esses 2 amigos, filhos do casal amigos, eles ficaram muito machucados, mas as suas 2 filhas morreram instantaneamente. Sobreviveu ele, a esposa e esses 2 jovens desse casal de amigos que foram passar um final de semana com eles. Suas 2 filhas foram levadas imediatamente. Nós cantamos aqui que Deus é bom. E esse pastor, ele foi dar o testemunho dele e disse: Deus é muito bom. Porque imagina se fossem esses 2 jovens. Imagine se fossem esses 2 jovens que Deus tivesse levado. Deus levou as minhas 2 filhas, Deus é bom. Deus sabia e sabe que talvez eu não aguentaria ficar com as minhas 2 filhas e eu ter sido responsável desses 2 jovens terem partido. O que eu responderia para essa família? E outra coisa, eu estava orando para que as minhas filhas conhecessem uma grande igreja. Hoje elas estão na glória. Eu estava orando para que as minhas filhas participassem de um grande coral. Elas estão participando do coral nesse momento. Eu queria tanto que as minhas filhas estivessem tendo uma relação com o Senhor cada vez mais íntimo, mais próximo. E hoje elas estão na presença dEle. Sabe quem fala isso, gente boa? Quem conhece essa palavra aqui. Quem não conhece essa palavra aqui, entraria em desespero. Quem conhece esta palavra aqui, mesmo ouvindo um não de Deus, ele não deixa de ser bom. E ele nunca soltou a minha mão. Por isso que ela é reta. Ela dá sabedoria aos simples. E por isso também que o mandamento do Senhor ilumina os olhos, para que a gente consiga ver aquilo que a gente não quer ver, ou não está podendo ver, ou não está conseguindo enxergar. Aí agora é mandamento. O mandamento do Senhor, a gente está aqui no versículo 8, é puro, e ele ilumina os olhos. Ele é, e por isso ele ilumina os olhos. Mandamento agora é assim, não teve a lei. O mandamento agora é assim, não é opcional. Então é um reforço da lei, só que agora trazendo para uma linguagem mais próxima. É lei, mas vai que a gente infringe a lei. Ele disse, não é lei, é mandamento. Ou seja, não tem opção.
tem que obedecer, porque é mandamento. Então, se eu disser para você, você tem que perdoar, eu não estou perguntando se você está pronto, se você gosta, se você não gosta, se você acha justo, se você não acha justo. Escuta, baixa a bola, você não é isso tudo, seu soberbo. Escuta, soberbo, você não perdoa quando você sente vontade, não. Você perdoa porque eu estou mandando você perdoar. É mandamento. Escute, seu soberbo, amar não é você sentir vontade, não. É ordem. Ame até mesmo o seu inimigo. Isso é evangelho. Se você quiser um livro de autoajuda, não é Bíblia. Se você quiser um livro para te fazer bem, não é Bíblia. Cuidado, esse livro mata. Porque manda. E só assim, debaixo desta ordem que eu obedeço, as minhas trevas são dissipadas. Agora os meus olhos estão vendo. Por quê? Porque eu obedeci. Davi não tinha dúvida de que para que esta palavra pudesse ser poderosa na sua vida, restaurar toda a alma, dar sabedoria, apontar o caminho, não, ser o caminho, ele teria que se submeter como mandamento. Aí, gente, as pessoas adoecidas, elas vão ficando cada vez mais em menor número em nosso meio, porque Deus vai ministrando cura. E o poder do Evangelho começa a ser real em nossa vida, não um evangelho poderoso, mas o poder do evangelho que nos salva, que nos restaura, que redime o homem, que não gera um escravo religioso, gera um sábio livre, que é capaz de julgar espíritos. Extraordinário. Fala da autoridade absoluta, é mandamento, é autoridade absoluta, autoridade plena. Por isso que Davi fala em guardar, obedecer. Guardar é obedecer no versículo 11. Por isso que Davi aqui no versículo 11 diz, ó Senhor, eu não consigo viver sem que a tua Bíblia diga para mim o que é que em mim está errado. Por isso que quem me admoesta é a tua própria Bíblia. Porque quem é que consegue discernir as próprias faltas? Gente boa, para nós aqui, quando nós vamos nos avaliar, a gente sempre se considera melhor do que alguém. Ou a gente se considera bom por causa de um alguém que a gente julga que é pior do que nós. Isso é o absurdo da soberba. E Davi diz, ninguém é capaz de discernir as próprias faltas. É a Bíblia que taca o dedo em riste na nossa direção e diz assim, soberbo miserável. É a Bíblia que fala isso. Aí a gente fecha logo e vai para o Salmo 23. Não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em paz. A gente decora o Salmo 23. E aqui Davi, quando ele fala guardar a palavra dele, obedecer a palavra dele. E diz assim, e vai ter muita recompensa quando a gente obedece. Nós temos uma compreensão disso melhor, gente, quando nós olhamos textos como esse que dialoga com o Evangelho. Exemplo de um personagem que pediu perdão, mas nunca se arrependeu, foi Esaú. Porque ele nunca viu a palavra do Senhor como mandamento. E em Hebreus 12, 17, fala que Esaú, em lágrimas, ele quis estar aprovado pelo Senhor. E a Bíblia diz assim, não foi aceito porque não foi encontrado no coração dele arrependimento. Foi visto lágrima, mas não foi visto arrependimento. Então, por isso, ele não foi aceito. Hebreus 12, 17. O que é que vai ter no inferno, gente boa? Choro. Se choro convencesse Deus, com certeza ele não teria criado o inferno, porque ele não iria aguentar. Tanta gente chorando, eu não aguento o chorinho me comove. Deus olhar para nós e nos aceitar porque a gente está chorando. É um Deus muito parecido com os pais da gente. É um Deus muito parecido com o vovô.
que não consegue ver a gente chorando, que Ele vai nos atender? Deus. O inferno, filho, vai ser um local de choro. Só para você segurar a bola. Chore à vontade. Você vai ter a eternidade para fazer isso. Se você não se arrepender. Aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Caminhando já para a gente encerrar. O temor do Senhor, ele é límpido. O temor do Senhor, ele aponta para a adoração, gente boa. Aponta para a adoração. O temor do Senhor é uma resposta que a gente vai dando, é uma compreensão que a gente vai tendo, e a nossa resposta vai ser em temer ao Senhor, e temer ao Senhor é uma configuração de um coração de um adorador. E este temor do Senhor, ele é límpido, e esta adoração ela vai permanecendo para sempre. E passa céus e passa terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso nos trará uma segurança enorme, porque nada melhor do que confiar em algo que jamais mudará. Nada melhor do que confiar em algo que absolutamente nunca passará. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Entra geração, sai geração, nasce sol, se põe o sol, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. A gente está confiando em algo que é mais real, mais objetivo, mais certo do que qualquer outra coisa. Por isso que a palavra do Senhor aplaca qualquer tipo de insegurança. A palavra do Senhor aplaca qualquer tipo de incerteza ou instabilidade de alma, porque ela é a mesma ontem, hoje e sempre será. Deus não vai mudar amanhã, amanhã não muda a regra do jogo, é a mesma. E nada mais extraordinário do que eu confiar a minha vida plenamente em algo que é pleno, de que não muda. Nossa esperança não está em governo sendo trocado, a nossa esperança não está em concurso sendo alcançado por nós, a nossa esperança não está em nada, está numa palavra que ela permanece para sempre. E é nessa palavra que a gente se segura. Juízos do Senhor, em último lugar, são verdadeiros e todos igualmente justos. Falei para alguns irmãos em algumas experiências atrás, quando nós encontramos pessoas que nós amamos no leito de morte, ou que infelizmente partiram, e a angústia das pessoas que amam, que isso já aconteceu comigo, é para saber se essa pessoa foi salva ou não foi salva. Será que quando eu chegar no céu eu verei ou não essa pessoa? Será se no final lá alguém orou e ela entendeu? Será se quando ele disse Jesus significou que ele se converteu? E fica essa angústia, será se está salvo? Será se não está salvo? Um dia eu entendi que a nossa segurança não está em alguém ser salvo ou não. A nossa segurança está em Deus que é justo. É aí que a nossa alma encontra sossego. Então eu não sei se o meu pai está no céu. E para dizer bem a verdade, isso já ocupou lugar no meu coração, mas não ocupa mais. Eu não sei se a minha mãe está no céu. Não sei. E como assim? Como assim? Eu sei que o meu Deus é justo. E quando eu chegar na glória, não vai ser menos céu porque eles não estarão lá, e nem vai ser mais céu porque eles também estarão lá. Será céu porque os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Porque se nós entrássemos no céu com alguém lá que não poderia estar, mas só entrou porque nós éramos da nova vida, talvez a gente esteja contaminado com a nossa política daqui. E Deus não é essa pessoa. Ou vai porque era da Assembleia de Deus? Ou vai porque era da Cristã Evangélica? Ou vai porque era da Batista? Não, então pode ficar com esse Deus para você, porque esse Deus é antiético. E ele não passa igual a um parlamentar desses que a gente tem vergonha de chamar de representante. Agora, se o nosso Deus for justo, pode dormir em paz.
Porque se está no céu é porque foi justo. E se foi para o inferno é porque Deus é justo. Então louvemos ao Senhor, porque nós temos um Deus que é justo. E não o meu chegado da minha família. Deus não é nosso chegado. Deus não vai salvar ninguém da nossa família porque nós oramos, é porque é nosso familiar. Mas é porque Deus é justo. Aí a nossa alma encontra sossego. Quero encerrar, gente. Essa palavra tem sido desejável para você? Essa palavra é desejável, mas é desejável como quem deseja ouro depurado. Porque Davi, ele agora entra num assunto que diz, esta palavra ela é mais desejável do que o ouro. Mas aí vale a pena perguntar para Davi, diz assim, mas para quem, Davi? Porque a gente não vê isso na nossa geração. Para quem, Davi? Se as pessoas passam mais tempo em um WhatsApp do que querendo descobrir quem o Senhor é, cara. Porque a gente aplica essa palavra a quem, Davi? Porque aqui a palavra faz tudo isso aqui, a gente sabe. Mas quem é que deseja essa palavra como maior força na sua vida, que vai comer esse livro? Quem, Davi, deseja tanto esse livro assim? A gente não tem a resposta. A gente só pode dizer uma pessoa. Eu. E eu vou encerrar esse culto dizendo, cara, pare de olhar para os outros. Você vai morrer. Pare de olhar para as pessoas. Você vai morrer. Comece a desejar esse livro. E a desejar, e a desejar. E isso aqui vai começar a ser verdade na sua vida. Pare de viver a vida dos outros. Escolha a sua guerra. Você está lutando guerra errada. É você que tem que desejar isso aqui. Ninguém, meus irmãos, ninguém vai promover esse desejo no coração de outras pessoas. Ninguém. Você não vai conseguir gerar esse desejo no coração de um filho, você não consegue gerar esse desejo no coração de um amigo, você não consegue gerar esse desejo no coração de um cônjuge. Ninguém gera esse desejo no coração do outro. Ninguém. É o Espírito de Deus que entrou por uma porta que eu abri e eu estou sendo gerado um desejo dentro de mim, porque é Ele quem efetua o desejo, o querer e o realizar. Então pare de se entristecer por quem não deseja. A pergunta é, você deseja? E a gente vai sair desse culto dizendo, eu desejo, eu quero desejar, eu preciso desejar, eu quero tomar uma postura diferente na minha vida hoje. Em relação a esta palavra. Se é esta palavra, eu confio. Você confiou numa cadeira para você sentar. Você jogou todo o seu corpo em cima dessa cadeira. Você teve fé para sentar nessa cadeira que ela ia te aguentar. E muitas vezes nós estamos confiando mais numa cadeira do que no Senhor. Que a gente não senta no colo dele e diz, eu confio no Senhor. Ninguém saiu analisando se essas cadeiras tinham solda correta ou não tinha solda correta. A gente confiou. Mas já no colo do Senhor eu tenho muitas dúvidas se Ele vai me segurar. Que o desejo dos nossos corações seja transformado.